Tem gente utilizando inteligência artificial para resumir livro, para responder mensagem, para criar opinião, escrever legenda, tomar decisões e daqui a pouco alguém vai perguntar: Chat, eu realmente amo essa pessoa ou eu só tô emocionalmente carente? Tá aí, talvez eu já tenha escutado essa história antes. E antes que você pense que é exagero, eu acredito que a gente está entrando em um problema muito maior do que parece. Porque a grande questão não é, será que a inteligência artificial vai substituir humanos? A questão é, o que acontece com o cérebro humano quando a gente começa a terceirizar o próprio pensamento? Eu sou Thaís, psicóloga especialista em comportamento, neurociência e bem-estar. Trabalho especificamente com o público adulto, voltado então para atendimentos psicológicos. E se você não se inscreveu ainda no canal, aproveite agora, se inscreva, já curte o vídeo e, claro, compartilhe com alguém que usa essas ferramentas pensantes, tais quais ChatGPT, Gemini, em excesso. Existe uma informação muito importante sobre o cérebro humano, que eu repito em quase todos os vídeos aqui do canal, é que o cérebro ama eficiência. Ele trabalha tentando economizar a sua própria energia. E é por isso que mudar hábitos é algo muito complexo, porque você desautomatiza um comportamento. Digamos que você tem o hábito de acordar de manhã e logo em seguida pegar o celular. Essa ação está automatizada em você, você nem pensa para colocá-la em comportamento. Aí, quando você quer desautomatizar esse hábito, é muito provável que você sinta que isso é trabalhoso, você entra em sofrimento, você provavelmente também pode vir a ter recaídas, porque há um maior gasto energético do seu córtex pré-frontal. Tá, mas eu tô falando tudo isso porque isso se conecta profundamente com o que a gente tá falando nesse vídeo aqui. Porque pensar profundamente dá trabalho, tomar decisões dá trabalho, refletir dá trabalho. O cérebro fortalece aquilo que você usa com frequência e enfraquece aquilo que você para de usar. Criatividade, senso crítico e reflexão funcionam como um músculo que você vai ganhando força à medida que você usa. Se a cada vez que você tem que pensar em algo, você terceiriza essa tarefa, o que acontece é que essas instâncias de reflexão, de pensamento crítico e de criatividade ficam atrofiadas. E assim, cá entre nós, não sei se você concorda comigo, mas o que eu percebo é que de uns anos para cá, principalmente com a chegada do GPT, do Gemini e afins, a nossa capacidade de pensamento profundo está diminuindo drasticamente. E eu, particularmente, acho isso terrível. Hoje existe uma diferença enorme entre parecer inteligente e realmente pensar. Os conteúdos, eles vêm completamente mastigados pra gente. Então a gente absorve um conteúdo visto nas redes sociais e a gente acha que a gente ficou inteligente porque a gente sabe mais um pouco daquilo que foi informado. E a questão é que muitas vezes esse próprio conteúdo informativo, ele vem mastigado do GPT, do Gemini. Então a pessoa ela nem se deu o trabalho de criar aquilo, né? De pensar, de pegar referência sobre aquele conteúdo e aquilo veio mastigado para ela e veio triturado para você. Parece que a IA virou o aluno da sala que faz o trabalho para o grupo todo. E existe uma grande diferença entre otimizar tarefas e terceirizar o próprio pensamento. O que eu quero dizer com isso é que consumir respostas prontas não é a mesma coisa do que construir um raciocínio. É como se você pegasse um elevador para tudo. Em algum momento, subir escada vira sofrimento. Falando de criatividade, ela não nasce de respostas prontas, ela nasce principalmente de atrito. E muitas vezes esse atrito demanda tempo, espera, dúvida, pensamento divergente, conexão. Só que isso, por hora, é quase estar contra a corrente, porque o que as pessoas almejam é rapidez, agilidade, instantaneidade. E é aí que entra em ação aquela frase popular: a pressa é inimiga não necessariamente da perfeição, mas do critério, da elaboração de ideias,
do pensamento crítico, da tolerância à dúvida, do pensamento divergente. Tenha isso em mente. As melhores ideias são quando o cérebro está tentando conectar coisas sozinho. E sozinho quer dizer sem necessariamente a inteligência artificial. É claro que ela pode te ajudar neste processo, mas quando você estimula caminhos mentais, você tem uma propensão maior para conseguir ter uma ideia genuinamente fantástica e humana. Se toda vez que você percebe um vazio mental, você corre para ter o respaldo de uma resposta pronta, o seu cérebro para de explorar esses caminhos. Então, digamos que você passe grande parte do seu dia consumindo conteúdos prontos e mastigados, mesmo que de qualidade. Ainda assim, o que acontece é que isso pode corroborar para diminuir a capacidade dessa exploração dos caminhos mentais. Por quê? Porque você está, de forma passiva, absorvendo aquele tipo de conteúdo. É que nem estar olhando TV, você não está estudando o vídeo necessariamente. Você está apenas absorvendo de forma passiva aquilo que estão te passando de conteúdo. E olha que interessante, você absorve diariamente diferentes estímulos e você vai empilhando esses estímulos de uma forma que isso pode te exaurir e também comprometer a sua capacidade de pensar. Porque a quantidade de coisas que o seu cérebro consegue absorver por dia é limitada. E a pergunta que não quer calar é: você seleciona esses estímulos ou você simplesmente é levado pela corrente e bombardeado por eles? Eu vou dar um exemplo pessoal. Quando eu acordo, eu só vejo as redes sociais depois de 1 hora de ter acordado. Por quê? Porque se eu ficar scrollando o feed, eu vou perder a capacidade de absorção do meu cérebro e isso vai fazer com que eu desperdice a minha energia fresquinha com coisas inúteis. E eu não quero isso. Então, quando você seleciona esses estímulos logo de cara, logo depois que acorda, por exemplo, você, de certa forma, também já está fazendo uma ação proativa, boa para você, saudável, que vai te ajudar também nessa questão de pensamento crítico, de criatividade, de estímulo de raciocínio. O que eu mais vejo é gente consumindo conteúdos totalmente sem critério. E isso faz com que haja uma descarga dopaminérgica e que o seu cérebro queira isso novamente, porque o cérebro é preguiçoso. E as maiores consequências disso é que você entra nesse looping de desejar a sensação novamente e perdendo cada vez mais a sua capacidade de senso crítico. Ou seja, bem na lata mesmo, o seu cérebro fica cada vez mais viciado em dopamina e cada vez mais desprovido de inteligência. E se você é o tipo de pessoa que acha que consumir conteúdos da internet está te deixando inteligente, cara, ai, como é que eu vou poder dizer isso, né? Talvez você esteja vivendo uma grande ilusão, mas não vou ser eu que vou estourar a sua bolha. Se você quiser, leia o mito de A Caverna do Platão e depois a gente conversa sobre isso. Mas assim, é importante que você tenha em mente isso. Ter acesso à informação não significa que você tenha consciência, porque critério é o que te permite avaliar, questionar, discordar, perceber manipulação, tomar decisões conscientes, e o critério, ele não nasce de respostas rápidas e prontas. O critério nasce do confronto entre experiência, erro, reflexão, repertório e contradição. Inclusive tem um vídeo que eu fiz há um tempo atrás chamado O Poder do Critério, talvez ele surja por aqui. E se você quiser já deixar engatilhado para complementar o conteúdo desses, eu super recomendo porque ele talvez seja um dos vídeos mais importantes do canal. No futuro e já agora, nesse presente que a gente está vivendo, o diferencial humano não é a informação é a entrega. O diferencial é o discernimento. E assim, eu não estou dizendo que não é para usar IA, muito pelo contrário. Eu uso, você provavelmente usa e honestamente ela é uma ferramenta incrível.
O problema começa quando a IA substitui aquilo que não pode ser automatizado. Aquilo que só você pode fazer por você. Aquilo que desenvolve você. Por exemplo, a IA é muito boa para organizar ideias, para estudar, para estruturar coisas. E isso é completamente diferente de você pedir para ela pensar por você, decidir por você, sentir por você, elaborar por você. Essas ferramentas servem para que você amplie a sua consciência, mas elas não substituem a sua consciência. Ela é muito boa para, por exemplo, te ajudar a organizar as suas ideias, mas ela não vive a sua vida. Então, para a gente fechar o vídeo de hoje, a ideia que fica é, talvez a maior perda não seja em inteligência, e sim uma perda existencial. Porque pensar, refletir, elaborar, questionar são umas das experiências mais humanas que existem. A inteligência artificial vai continuar evoluindo. E a grande pergunta que fica é: o seu cérebro também vai? Eu quero muito saber uma coisa. Você percebe que a inteligência artificial está ajudando o seu pensamento ou está substituindo ele? Escreve para mim nos comentários. Quero muito ler a sua experiência real. E se esse vídeo te fez refletir, eu te convido novamente a assistir o vídeo O Poder do Critério, porque ele é basicamente um complemento a essa conversa que a gente teve hoje. Boa sorte, um beijo e até mais!